Uma ótima noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma apresentação oficial dessa companhia que vem crescendo, né, há alguns anos, né, ou podemos dizer há mais de uma década, quase fechando aí 16 anos de operação, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional. Né? Sejam todos muito bem-vindos, para quem está vindo pela primeira vez. E para quem já é sócio comercial, já é cliente há alguns anos aí, seja muito bem-vindo também. Essa é a minha primeira apresentação de 2026, né? Essa apresentação nova, né? Com alguns slides, algumas telas novas aqui, atualizando através de todas as novidades que a companhia fez até o momento. Então, me apresentando um pouco melhor, para quem não me conhece, eu me chamo Cristiano Rezendes, eu tenho 38 anos de idade, eu sou morador aqui da cidade de Canoas, eu moro no Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho. A minha atual profissão, eu trabalho como educador financeiro, sou especializado no mercado financeiro. Aprendi que dentro do empreendedorismo existe uma coisa muito importante, além de a gente aprender a fazer dinheiro, é a gente aprender a multiplicar esse dinheiro. E multiplicar o dinheiro, isso está ligado diretamente a você ter uma carteira diversificada com diversos produtos em setores e segmentos diferentes. E dentro desses segmentos diferentes, um dos mercados que mais me chamam a atenção é o mercado digital. Esse mercado que eu vou mostrar para você. E dentro desse mercado que eu vou mostrar para você, que é o mercado digital, existe uma indústria que qualquer pessoa que tenha vontade pode empreender. Então, esse negócio, ele me chama a atenção exatamente por causa desses dois produtos. Uma, mercado financeiro, voltado para o mercado que mais gira dinheiro do mundo, que hoje é o mercado digital, que é onde mais faz milionários. Eu quero trazer alguns fatos para vocês, porque tudo que a gente fala aqui é muito importante a gente trazer alguns números, porque tem algumas pessoas que já têm conhecimento desse mercado, outras pessoas ainda não, mas é muito importante você ter esse tipo de conhecimento. Uma coisa que é muito importante, principalmente para mim, que já atuo dentro do mercado financeiro há alguns anos, e muitas pessoas acabam investindo e algumas pessoas acabam se frustrando dentro do mercado financeiro, porque acabam investindo todo o seu dinheiro em uma única coisa só. E esse é o grande erro, esse é o maior erro dos pilotos iniciantes, dos investidores iniciantes. Um bom investidor, ele diversifica. Um bom investidor, ele investe tanto em renda fixa quanto em renda variável. Eu sempre digo que renda fixa, ela te traz segurança. Renda variável te traz patrimônio, te traz rentabilidade. Se você busca riqueza, você tem que investir em ativos que são renda variável, que são o quê? Ativos digitais, criptomoedas, ações, fundos imobiliários. Isso são ativos de renda variável para quem busca rentabilidade, para quem quer crescer patrimônio. Agora, quem busca segurança, investe em tesouro direto, um CDB, LCI, LCA, em ouro. São tudo produtos voltados para segurança, que te dão rentabilidade, mas são focados mais em segurança. Então, se você busca por segurança e rentabilidade, qual é o segredo? O segredo é diversificar. Uma boa carteira de investimento é uma carteira diversificada. Mas dentro desse mercado, como eu frisei, eu sou apaixonado pelo mercado digital simplesmente porque eu comecei nesse mercado em meados de 2016, quando eu fui apresentado pela primeira vez a criptomoeda mais valiosa do mundo, que é o Bitcoin. Que naquele período eu não imaginava que o Bitcoin ia se tornar o que ele se tornou hoje. Se eu tivesse o conhecimento de hoje, em 2016, você pode ter certeza que eu teria alguns milhões na minha conta. E não seria um, seria alguns milhões. Porém, olhar para o passado e entender a evolução faz a gente ter uma maturidade muito maior no futuro. E quando eu falo desse projeto, eu trago para vocês uma convicção muito grande da onde nós estamos e aonde nós podemos chegar. O que eu quero trazer para você aqui, eu não sei se eu vou conseguir transmitir tudo isso em apenas uma live, em um treinamento aqui, né, nessa apresentação, mas o que a gente tem pode ser algo muito parecido com o que teve o Bitcoin lá em 2010. Eu não estou dizendo que isso aqui pode chegar que nem o Bitcoin, mas se isso aqui chegar a 10% do que o Bitcoin se tornou, ou melhor, 5%, você pode
você pode ter alguns milhões acumulados na sua conta. Então, eu sei que quando eu falo desses números, talvez, né, milhões pode até assustar algumas pessoas, mas é isso que esse mercado proporciona. E se você acha que é loucura o que eu estou falando, é só você dar um Google e pesquisar aí. Tem alguém que ficou rico com criptomoedas, com mercado digital, você vai ver dezenas e centenas e milhares de pessoas que tiveram sua vida transformada através desse mercado. Mas é claro que você precisa ter um pouco de conhecimento. Conhecimento esse que eu vou transmitir para vocês a partir de agora. Então vamos lá, para entender um pouquinho sobre tecnologia e evolução, a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós vivemos numa nova era, do mesmo momento que lá atrás a gente viveu um momento, né, a era agrícola, depois nós passamos pela era das máquinas, do maquinário, nós chegamos no século XXI, na era da informação, chegamos na era das plataformas digitais. Hoje a gente está vivendo essa evolução do mercado financeiro com as criptomoedas. E dentro dessa evolução, nós tivemos aí plataformas digitais como o próprio Mercado Livre, como a Walmart. E só que quando eu falo do mercado financeiro, isso para mim é o que mais grita. É o que mais grita, porque quando as criptomoedas começaram lá em meados de 2010, muitas pessoas foram contra o mercado cripto. E dentre elas, as que mais lutaram contra o mercado de criptomoedas foram as instituições financeiras, ou seja, os bancos. Os bancos eles não queriam aderir ao mercado de criptomoedas, pelo simples fato, eles não ganhariam absolutamente nada com isso. Eu quero que vocês entendam uma coisa. O gerente do banco ou um assessor de investimento, ele indica os melhores produtos que são bons para eles e não para você. Então, cuidar do dinheiro dos outros, ele é muito bom para os outros, não para você. A ideia dessa live aqui, ela é educacional, mostrar para você exatamente o que é esse mercado e caso você se identifique, caso você tenha perfil, você pode começar a montar a sua carteira e também existe uma estratégia de divulgação que você pode fazer muito dinheiro através desse mercado. Então, o próprio Banco Santander foi um dos bancos que soltou várias notas, né, criticando as criptomoedas. Só que olha o que é a evolução, né? Hoje o Santander ele não utiliza uma criptomoeda específica como o próprio Bitcoin ou o Ethereum para operar os seus sistemas internos, mas em vez disso o banco utiliza nada mais e nada menos que a tecnologia blockchain para otimizar os seus processos. O que é a blockchain? As criptomoedas elas só existem por causa da tecnologia blockchain. Então, isso aqui é evolução. E quem entende isso, que o mundo mudou, começa a faturar. Então, isso aqui é muito interessante, porque muitas pessoas ainda não perceberam essa mudança. Só que o mundo vem mudando todos os dias, a cada mês, a cada ano, muitas coisas que em 2025 era novidade, em 2026 já se tornaram arcaicas, já saíram de moda e outras coisas já estão entrando. Então, quando a gente fala de tecnologia, de evolução, para quem quer fazer dinheiro, você precisa estar atento. Então, o mercado digital, o mercado de criptomoedas, Web 3.0, inteligência artificial é o mercado. E isso não é magia, isso é evolução. E quem aprende a usar isso de uma forma profissional tem um resultado empresarial. Você pode transformar a sua vida para sempre. E dentro desse mercado digital, existe uma empresa que vem se destacando não só no mercado nacional, mas no mercado internacional, que se chama Renaissance Space Labs. Ela é uma holding tecnológica dedicada ao desenvolvimento e à promoção de sistemas e produtos baseados em Web 3.0, blockchain, inteligência artificial e metaverso. Pessoal, hoje, se você for estudar um pouco, você vai ver que todas as empresas estão utilizando inteligência artificial. Todas as empresas vêm utilizando inteligência artificial. Por quê? Porque é o futuro. Agora imagina uma empresa que trabalha no desenvolvimento dessa tecnologia para aprimorar. Ou seja, a gente está inserido no mercado de desenvolvimento de tecnologias onde o mundo está aderindo. Então, se hoje a sua profissão precisa desse tipo de ferramenta, imagina você se tornar sócio de uma empresa que desenvolve esse tipo de tecnologia, de produtos e serviços que vão trazer solução
para esse mercado. É disso que eu estou falando dessa companhia. E não é uma promessa, isso aqui é uma potência. Porque quando eu falo da Renascense, eu estou falando de uma empresa que nasceu em 2010 como uma loja online para comercialização de barras de ouro 24 quilates. Essa empresa nasceu com essa ideia lá atrás, em 2010. Em 2017, devido ao crescimento, ela se tornou o maior e-commerce de compra e venda de ouro no mundo. Em 2017, ela começou sua primeira rodada de ECNs, ou seja, ela começou a fazer sua preparação para a entrada na Bolsa de Valores. Nesse período, a empresa valia 1 bilhão de euros em ativos, isso em 2017. Isso já foi um crescimento exponencial em apenas 7 anos. Em 2021 foi quando ela começou a direcionar os seus olhares para o mercado digital. Ela teve seu primeiro lançamento do protocolo Gold Convergence DeFi. Eu entrei dentro desse projeto, eu me tornei um investidor, depois eu me tornei um sócio comercial dentro dessa empresa em 2022. Em meados de 2022, eu comecei a exercer esse projeto aqui. E veja bem, em 2024, ela começou sua conversão em ECNs para ações, ou seja, a primeira conversão daquelas pessoas que investiram nas ações da companhia. Em 2024 começou a conversão, em 2026, inclusive agora, nessa sexta-feira, no dia 15 ou dia 16, eu acho que é dia 16, alguém pode confirmar aí no chat para mim. Nessa sexta-feira nós vamos ter a live com o presidente voltada para os acionistas. Somente os acionistas da companhia vão ter acesso a essa live para entender os próximos passos dessa entrada das ações na Bolsa de Valores. Segundo ponto foi o lançamento da blockchain pública, potencializando todos os ativos digitais da nossa empresa. Cada produto que a empresa lança, existe uma estratégia de lançamento público, isso não pode ser lançado de qualquer forma, e o que ajuda a potencializar esse mercado é a própria blockchain pública. E nós também tivemos o anúncio do metaverso global. Quando a gente fala de tecnologia e inovação, se vocês forem pesquisar a fundo, vocês vão ver que muitas empresas estão trabalhando muito forte no desenvolvimento do metaverso. O que é o metaverso? É a mesma coisa quando a internet começou. Algumas pessoas disseram que a internet não faria diferença nenhuma para a humanidade. Hoje você não consegue viver sem a internet. Inclusive, essa própria live sem internet não existiria. Exatamente o que a internet fez com o mundo, o metaverso vai fazer exatamente a mesma coisa. A forma como a gente interage com produtos, serviços, negócios e lives vai se tornar totalmente diferente com a evolução do metaverso. E é exatamente isso que a empresa está trabalhando fortemente no desenvolvimento desse metaverso. Tudo que eu vou falar para você aqui dentro faz parte do Global Metaverso. Então, nada aqui é um produto separado, tudo isso está interlaçado, tudo isso faz parte de um ecossistema. E em 2025, ano passado, nós tivemos o anúncio do Marketplace de serviços, que é o principal produto, né? Podemos dizer que é o núcleo de tudo isso que está sendo criado, e nós também estamos entrando na indústria de videogames. Cristiano, o que isso tudo tem a ver? Tudo isso está interlaçado. Todas as criptomoedas aqui têm uma utilidade para cada produto específico aqui dentro. Essa empresa, ela está fechando nesse ano 16 anos de operação, ou seja, não é uma promessa, uma grande potência do mercado, com aproximadamente 3,5 milhões de clientes. E está o número de registro da empresa. Para você que está conhecendo aqui pela primeira vez, para você conferir, para você pesquisar. Se tudo isso que eu estou falando para você fizer sentido, você pode se tornar, né, um futuro investidor dentro da companhia ou até mesmo um sócio comercial e desenvolver um plano de carreira aqui dentro que eu já vou mostrar para você. Tá bom? Então vamos lá. Interatom, Marketplace de serviços. O que é isso aqui? A empresa, o presidente da companhia, ele deixou muito claro que o nosso principal produto se chama Marketplace de serviço, onde toda a energia da companhia está direcionado para o núcleo desse projeto.
porque esse projeto aqui é o principal produto que vai interligar absolutamente todo o ecossistema de investimento. Por isso que está sendo preparado alguns lançamentos públicos. E o quanto isso é relevante? Eu preciso fazer uma comparação com algo que você conhece para você entender a dimensão do que é a Interatom. Vocês nunca ouviram falar sobre a Interatom, mas com certeza já ouviram falar sobre a Amazon. A Amazon é uma empresa que atua no segmento de tecnologia. Se você olhar no Google, ela é a empresa mais valiosa no mundo, a Amazon. E a Amazon, ela não é nada mais e nada menos que um marketplace de produtos. A mesma coisa que a Amazon faz com produtos, a Interatom vai fazer com serviços. Então, a empresa ela tá desenvolvendo o maior marketplace de serviços global. Imagina, a mesma coisa que a Amazon fez, a Interatom vai fazer. E a Renascense Space Labs é uma empresa que atua diretamente no segmento de tecnologia. Então, trazendo um pouco dos dados disso aqui, esse mercado de serviços ultrapassa 200 bilhões de dólares. E a expectativa é que este valor triplique até 2030. Nós estamos falando aí um pouco menos de 4 anos, pouco mais de 4 anos. Impulsionado por inteligência artificial, que só se fala disso no atual momento, automação de plataformas capazes de conectar habilidades a necessidades reais em questão de segundos. É a Amazon dos serviços. Se você não entendeu ainda tudo isso, não se preocupa, tá? Tem bastante informação do Marketplace. Para quem já tem a sua plataforma, existe um roadmap. Um roadmap é o percurso dessa moeda até o lançamento público dela. Então, lá explica exatamente todas as etapas desse Marketplace, por que que você deve estar dentro, o que que ele vai fazer, qual é a solução que ele resolve. Um projeto de criptomoedas, uma criptomoeda para ser lançada, ela tem que estar muito bem amarrada a um projeto que traga uma solução para o mercado. Da mesma forma que a Amazon trouxe a solução para o mercado de produtos, a Interatom está trazendo uma solução para o mercado de serviços. E para esse lançamento público, o que a empresa está fazendo? Você precisa preparar um produto, um serviço, mas você precisa também utilizar uma estratégia de divulgação, de publicidade. Como é que a empresa vai fazer isso? Através do network marketing. Algumas empresas fazem divulgação através de fóruns, através de revistas, através de sites direcionados para o mercado cripto, e muitas empresas vêm explorando o network marketing, porque é um sistema inteligente de publicidade de boca a boca. Para quem não conhece, né, ou talvez já até ouviu falar sobre esse conceito de negócio, mas teve uma visão deturpada, né, você não conheceu de forma verídica como que funciona esse mercado, eu quero trazer algumas informações importantes. Essa indústria não começou hoje, é uma indústria com mais de 80 anos de história e tem um faturamento anual superior a 178 bilhões de dólares. Distribui 71 bilhões por ano em comissões. É um modelo de negócio sem fronteiras, com escalabilidade exponencial. Por que ele é tão atraente? Porque ele tem baixo investimento e baixo risco. Quando eu conheci isso aqui pela primeira vez, que já faz quase 2 décadas, né? Eu já não sou novo nesse mercado, eu já conheço esse mercado há quase 2 décadas. Eu perguntei para a pessoa que tinha feito a apresentação pela primeira vez se esse modelo de negócio tinha algum livro explicando sobre isso. E ele disse que não tinha. Não tinha um, tinha vários. E eu fui pesquisar e eu achei esse livro aqui. Como Ficar Rico com Network Marketing. John Bremer. John Bremer é o professor de Harvard, da universidade mais importante do mundo, de Harvard. Esse livro, ele fala exatamente o que eu queria ser, rico. Como Ficar Rico com Network Marketing. Eu achei um livro extremamente interessante, principalmente que na introdução desse livro ele diz o seguinte: mais de 100 mil dos 500 mil milionários dos Estados Unidos ficaram ricos graças ao network marketing. Inclusive, eles foram pesquisar o que movimentava o PIB americano e descobriram que quase 20% do PIB americano era movimentado por esse modelo de negócio. Olha que interessante. Quando eu conheci pela primeira vez, eu peguei algumas opiniões deturpadas de algumas pessoas que me falaram coisas horríveis. Bom, eu tenho duas coisas para dizer para você.
Ou você ouve pessoas que chegaram onde você quer chegar, ou você ouve pessoas, né, que não têm credibilidade, não têm nem know-how, expertise sobre esse mercado. Então, isso aqui eu achei muito interessante, porque a empresa utiliza de uma estratégia de marketing muito simples e antiga para fazer divulgação. E você pode utilizar ela também, caso você tenha perfil. Como que funciona ela? De duas formas. Tem o sócio comercial, que é a pessoa que pode desenvolver um trabalho aqui dentro, ganhar dinheiro e acumular esses ativos de forma estratégica, sem precisar desembolsar dinheiro, que isso é interessante. Imagina você fazer aportes financeiros sem precisar tirar dinheiro do seu bolso, utilizando a estratégia de marketing da companhia. Ou você pode simplesmente, não, eu não quero desenvolver o plano de marketing, eu quero somente investir, porque eu já tenho alguns investimentos e eu quero diversificar ainda mais a minha carteira. Essa é uma outra estratégia muito inteligente que você pode fazer. Então vamos lá, deixa eu explicar a primeira. Para você que quer gerar renda imediata, você pode fazer uma assinatura. Eu nem vou me deter aos benefícios da assinatura, mas ela traz um leque de benefícios de ensino educacional, porque é muito importante, pessoal, você aprender a trabalhar com dinheiro, a você entender sobre investimento. Isso é muito importante. A assinatura, ela te traz um leque de conhecimento, né? Grandes possibilidades de você se desenvolver, só que além disso, ela tem uma ferramenta que possibilita você fazer dinheiro. Essa ferramenta, ela custa 385 euros, é uma assinatura. Isso daria em torno de 2.500 a 2.600 reais. Ao conquistar os teus 6 primeiros clientes, ou seja, quando você utiliza a estratégia do network marketing e traz 6 clientes, a empresa distribui para você 750 euros. Isso dá aproximadamente 5.000 reais. A partir daí, o seu trabalho mais pesado foi trazer 6 clientes. A partir daí, a cada 3 clientes diretos que você indicar para a companhia, que você trouxer, que fizer parte da sua estrutura, você ganha mais 750 euros. Ou seja, na prática, isso é um negócio sem limites. Um sócio que indica 3 clientes por mês gera 750 euros, aproximadamente 5.000 reais líquidos. O que é interessante disso aqui e de você avaliar? Primeiro, você não precisa largar seu emprego, você não precisa largar seu negócio, você não precisa largar seus projetos. Você pode fazer isso em horas parciais. Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu comecei a ler o livro, porque muitas vezes a gente não empreende porque ou é arriscado, ou a gente tem que desenvolver ou desembolsar valores muito expressivos em dinheiro, e aqui dentro não, com valor muito baixo, né, com risco extremamente baixo, você pode empreender sem largar nada que você está fazendo e gerar uma renda de 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil reais a mais sem largar. O que acontece com a grande maioria das pessoas quando eu comecei a estudar esse sistema é que as pessoas começam desenvolvendo um projeto desse como uma segunda fonte de renda e depois de alguns meses ou alguns anos, isso aqui acaba se tornando sua principal fonte de renda. O grande ponto é que aqui dentro você não ganha dinheiro só com o plano de marketing. Você ganha dinheiro também com os teus ativos que você investe. E é aí que se torna atraente. Porque você pode, inclusive, montar sua carteira de investimento e ir monetizando essas moedas de forma estratégica antes de ter os lançamentos públicos dessas moedas, antes de entrarem para um mercado, antes de entrar para uma corretora. Ou você pode aguardar entrar na corretora e vender todos eles. Como que funciona isso? Essa estratégia, ela é uma das estratégias mais inteligentes para quem coloca na prática e foca em exatamente fazer isso aqui. Essa aqui é uma estratégia 4x4, quando você indica 4 clientes e ajuda os teus 4 clientes a fazerem a mesma coisa que você fez. Um exemplo aqui é quando você quer acumular aquela moeda que eu falei, a moeda INT, que é do Marketplace, que é, inclusive, como eu falei para vocês, tenha essa moeda o máximo possível. Porque imagina, esse marketplace, ele vai gerar muito valor, vai gerar muita demanda, e essa demanda precisa dessa moeda chamada INT. E aqui dentro você tem uma estratégia para acumular essa moeda. Essa moeda você consegue adquirir ela quando você compra NFTs. Então, quando você compra um NFT, o custo é 450 euros. Quando você utiliza a estratégia 4x4, você ganha de forma imediata 1.700 euros. Isso aqui é valor sacável
dinheiro que você recebe na hora. Isso aqui dá aproximadamente R$ 11.000, mais 2.400 euros para você ter a aquisição da moeda INT. Agora, se você utilizar a estratégia de não comprar um NFT, mas sim dois NFTs, você vai ter um ganho imediato de 3.200 euros utilizando essa estratégia 4x4, levando para os seus clientes. 3.200 euros, eu estou falando de um ganho imediato de R$ 21.000, mais 3.800 euros em compra de INT. Agora, se você utilizar essa estratégia, que é o que a grande maioria, claro, quem tem um potencial de investimento um pouco maior, utiliza essa aqui, porque você ganha 5.300 euros utilizando essa estratégia do 4x4. Isso dá um retorno de R$ 35.000 de forma imediata. Além disso, mais de 5.800 euros em compra de INT. Então, nessa estratégia, além de você estar gerando renda imediata, você está adquirindo as moedas INT do marketplace de serviços. Então, qual é o grande ponto disso? Além de você adquirir, né, as moedas INT, você gerar essa renda imediata, a empresa ela montou um plano de carreira. Todas as empresas que atuam com network marketing, elas têm esse plano de carreira. A diferença desse plano de carreira para as outras empresas que utilizam o sistema de network é que aqui a gente não precisa de requalificação. Mas deixa eu explicar para você entender. Aqui dentro você vai do nível 1 ao nível 15. Para você chegar ao nível 1 de carreira, né? E por que é tão importante você chegar a nível 1, né? Qual é a relevância que tem de você chegar a nível 1? Quando você chega a nível 1, você precisa acumular 50 pontos. Esses 50 pontos aqui significa que cada compra que é feita de NFT ou qualquer produto específico dentro da companhia gera uma pontuação. Ou seja, essa pontuação, quando você chega a 50 pontos, você chega a líder 1. Como líder 1, você ganha sobre todas as compras realizadas dentro da sua organização. Você não precisa se requalificar. Quando você é nível 1, você não precisa cumprir uma meta para chegar a líder 1 novamente. Não, você precisa ter uma meta mensal para chegar. Não, não precisa. Não tem isso. Então isso se torna muito interessante, muito atraente, porque não tem requalificação. Uma vez líder 1, você ganha como líder 1 pelo resto da sua vida. E tudo é acumulativo. Então, como líder 1, você ganha uma porcentagem sobre a movimentação. Como líder 2, você ganha uma porcentagem ainda maior. Como líder 3, maior ainda. Como líder 4 e assim subsequente. Tá bom? Eu, como líder 1, chegava a ganhar 10 euros, 50 euros, 100 euros em um único dia. Imagina, 100 euros em um único dia, eu tô falando de 500 a 600 reais em um único dia. Eu cheguei a ganhar como líder 4 mais de 1.000 euros em um único dia, mais de 6.000 reais em um único dia. Isso aqui foi resultado do meu trabalho, de eu fazendo? Não. Isso aqui foi um trabalho que eu fiz junto com a minha equipe. E por que que isso se torna tão interessante e tão relevante? Por que que essa estratégia ela se encaixa perfeitamente com a valorização dos ativos? Quanto mais clientes eu trago para a comunidade, mais investidores aplicam no projeto, maior é o poder de valorização desses ativos. E por que que a empresa está 16 anos? Porque são ativos que você pode negociar, são ativos que você pode liquidar de forma estratégica. Enquanto isso, a empresa vai preparando para lançamentos públicos. Então, quem entende isso e começa a trabalhar de forma estratégica, né? Porque existe uma forma estratégica de trabalho, não é simplesmente você trabalhar né, a modo Miguelão. Se você trabalha de forma estratégica, você pode fazer muito dinheiro aqui dentro. E eu não estou falando pouco dinheiro. Eu não estou falando dinheiro de 5.000, 10.000. Eu estou falando de muito dinheiro mesmo. Mas isso para quem trabalha de forma profissional, tá? Isso é muito importante. Profissional. Tá bom? Então, isso aqui é muito interessante, essa parte do plano de carreira. E para frisar um pouco mais, porque eu falei um pouco do marketplace, mas eu preciso explicar para vocês por que é importante utilizar essa estratégia aqui, ó. Por que é importante utilizar a estratégia 4x4 para ganhar INT? Agora vocês vão entender. A INT ela é um marketplace de serviços de nova geração, baseado em blockchain e web 3.0, que conecta clientes e
prestadores de serviços, não de produto, de serviços, é um marketplace de serviços, em todo o mundo. Ou seja, não é algo direcionado para o Brasil ou país X, Y, Z. Isso é global. Isso vai automatizar de forma segura e descentralizada. Talvez você ainda não saiba o que é sistema centralizado e descentralizado, mas descentralizado é o que o mundo está direcionando. Centralizado é quando fica no controle de uma única pessoa, descentralizado é quando é um sistema livre, que proporciona liberdade. Por que a NT tem um grande potencial de valorização? Pelo simples fato, ela é limitada. Vamos fazer uma comparação, porque a INT, né, você está conhecendo pela primeira vez, você nunca ouviu falar, mas o Bitcoin você conhece. O Bitcoin, ele tem um limite de 21 milhões de criptomoedas. A INT somente 10 milhões. Ou seja, o Bitcoin chegou a valer mais de 600 mil reais e a probabilidade que o Bitcoin chegue a 1 milhão de reais nos próximos anos. A mesma coisa que aconteceu com o Bitcoin, a INT pode ter uma supervalorização, pelo simples fato que a quantidade de moedas que ela tem é menos da metade que o próprio Bitcoin. O outro ponto importante de avaliação é que uma criptomoeda ela precisa ter o chamado utility. O que é o utility? É a utilidade dessa moeda. Ela é uma moeda que tem utility porque ela é necessária dentro de um ecossistema real que digitaliza um mercado de 9 trilhões de dólares. Então, quando eu falo para você que do mesmo jeito que a Amazon, que é a empresa mais valiosa do mundo, e a Interatom é um marketplace de serviços que vai fazer exatamente o que a Amazon faz, só que direcionado para serviço, eu não estou falando aqui de uma especulação. Eu estou falando de algo que tem uma utilidade real. Ou seja, cada uso, cada serviço, cada interação gera uma demanda dessa moeda. Isso não se trata de especulação e sim de utilidade real, com adoção em escala. A sua emissão ela é limitada, só 10 milhões, e cria baixa oferta e alta demanda. Quando existe pouca moeda, existe alta demanda, muita procura, ela tem supervalorização. Essa valorização, o que a empresa faz? Ela monta um ecossistema e prepara para um lançamento público, para a entrada na corretora. E essa entrada na corretora, ela não pode ser colocada de forma de supetão, né? Aqui, não sei se vocês sabem o que é supetão, né, de forma a Bangu, jogar de qualquer jeito. Não, ela tem que ser colocada de forma estratégica. Por quê? Porque ela precisa ser monetizada, porque a gente investiu, mas ela não pode ser dilacerada, ela não pode ser diluída. Por isso que ela precisa ter utilidade, porque do mesmo jeito que vai ter pessoas vendendo ela, vai ter outras pessoas querendo ela em carteira, porque ela é necessária dentro do marketplace de serviços. Por isso que o lançamento de uma moeda, ela tem várias etapas de adoção até que ela entre no mercado. Ou seja, vamos pegar o exemplo do próprio Bitcoin. O Bitcoin vai chegar a 1 milhão, mas ela vai chegar em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Não, ela vai levar quase 2 décadas para chegar a 1 milhão. Então, Cristiano, então eu vou ter que esperar 20 anos para pegar uma supervalorização? Não, você pode pegar uma valorização a curto prazo. Mas aí eu vou falar para vocês o que todos os milionários que investem dizem. Quem joga a curto prazo, joga moedas. Quem joga a longo prazo, joga milhões. Eu não sei qual é a tua ideia. Se você quer ganhar moedas ou se você quer ganhar milhões. Se você quer ganhar milhões, você tem que ter mentalidade de médio a longo prazo. Se você quer jogar para ganhar moedas, você pode simplesmente fazer o que muitos amadores fazem, que é simplesmente, às vezes, vender uma moeda pela metade do preço. E existe exatamente acontecer isso com o próprio Bitcoin. Pessoas que venderam o Bitcoin por um preço muito abaixo porque desacreditaram da moeda. E isso acontece, e isso é livre. Por isso que é muito importante dentro do mercado financeiro que você não pegue indicação de investimento, mas que você procure entender aquilo que você está investindo. Porque preço é o que tu paga, valor é o que você leva. E por que eu falo de valor? Por causa disso aqui, ó. Existem duas moedas principais dentro do nosso ecossistema que se chama Gicocoin e moeda INT Coin. A Gicocoin ela foi lançada dia 10/12/2021. O lançamento dela custava 0,50 centavos de euro.
Dia 10 de 12 de 2025, essa moeda valia 71,53 euros. Hoje vale até um pouco mais. Em 4 anos, nós tivemos uma valorização de 14.250%. Isso aqui é uma valorização excepcional. Excepcional. Não existe nenhum produto do mercado financeiro tradicional que possibilite tanta valorização quanto uma criptomoeda pode pegar. Cristiano, eu nunca vi uma valorização dessa. Então, olha para o Bitcoin, a valorização que ela teve. Olha para o Ethereum, olha para a XRP, olha para a Solana, olha para tantas outras moedas. Teve moedas que em um ano chegou a pegar mais de 20.000% de valorização. Inclusive, eu já mostrei para os meus primeiros alunos, né, das minhas mentorias, uma moeda que chegou a valorizar 50.000% de valorização. Isso é o mercado digital. Então, isso aqui é muito importante. Essa moeda não existe mais a possibilidade de compra dela. A empresa abriu várias oportunidades, janelas de oportunidade para você adquirir Gcocoin. Você que está conhecendo pela primeira vez, infelizmente não existe mais essa disponibilidade. Mas você pode comprar essa moeda diretamente de quem te convidou para essa live ou para quem está te mostrando esse projeto na íntegra. E é importante que você tenha algumas criptomoedas dessa na sua carteira. É importante que você tenha ela tanto na sua plataforma da Gigios, também no laboratório de tecnologia do Olympia Lab. É muito importante para você ter estratégias de venda, né, dentro delas, ou simplesmente, se você quer ser um holder, guardar elas e esperar do lançamento público. Agora, você tem a obrigação, caso você queira fazer muito dinheiro com o mercado digital, acumular INT Coin. A INT Coin, você adquire elas comprando NFTs. Inclusive, esses NFTs, eles são NFTs que podem ser negociados e vendidos também. Mas é claro que eu não vou entrar nesse ponto nessa live. A INT, ela começou dia 10 de 6 de 2025 com lançamento a 10 euros. Dia 10 de 12 de 2025, essa moeda chegou a 56,05 euros. Uma valorização somente no primeiro mês de 123%. Em 6 meses, 460% de valorização. E por que que essa valorização ela foi tão alta? Adesão. Adesão. Por isso que você precisa entender uma coisa: valor é o que tu paga. Preço é o que tu paga, valor é o que tu leva. Essas moedas aqui não são moedas especulativas, são moedas que geram valor. E é por isso que elas pegam esse tipo de valorização. O que eu digo para vocês, né, pelo amor que você tem pelo seu futuro, procure entender esse mercado. Procure estudar esse mercado. O que a empresa está colocando são grandes possibilidades de você acumular esses ativos. Tem pessoas que estão fazendo muito dinheiro e tem pessoas que ainda não estão fazendo porque ainda não entenderam o que tem em mãos. Então, para você que está começando, acredite, é melhor você correr um risco dentro do que fora. Foi exatamente o que eu fiz em 2016, quando falaram que o Bitcoin era arriscado. Eu corri o risco dentro do mercado e eu ganhei muito dinheiro com o Bitcoin. Eu comprei um Bitcoin meio com 8 mil reais em 2016, em 2019 eu vendi um Bitcoin por 136 mil. É melhor você correr um risco dentro do que fora. Só que quando eu comprei o Bitcoin, eu não sabia o que eu estava comprando. Hoje eu sei o que eu estou comprando. E quem está te convidando aqui, está te convidando para comprar algo que sabe exatamente o que está fazendo, por que está fazendo e como monetizar isso de forma estratégica, tá bom? Esses são os pontos. E para você, né, como eu falei, que não conhece muito o mercado financeiro, nós temos um sistema educativo, nós temos apresentações dessa todos os dias, 9 horas da noite, com conferências e treinamentos online, reuniões de negócio em diferentes cidades, eventos regionais, convenções internacionais, metodologia BLC, trabalho em equipe, site suporte BLC, podcast da Universe. Procurem essas informações, busquem informações, é extremamente importante. E existem habilidades que você vai desenvolver através da assinatura. Aquela assinatura lá, tudo isso aqui está linkado naquela assinatura. Liderança, educação financeira, inteligência emocional, gestão de tempo, marketing digital. Em resumo, resumindo tudo que eu falei para você, você acaba de conhecer uma plataforma com 15 anos de mercado, com um pouco mais de 3 milhões de clientes, presente em 150 países, oferece um ecossistema de finanças descentralizadas. Como sócio comercial, você pode gerar renda rápida utilizando os programas de marketing da plataforma,
Como holder, você pode participar da distribuição de criptoativos e gerar benefícios em médio e longo prazo. Você conta com um sistema educativo estruturado com atividades e ferramentas, vídeos tutoriais, treinamentos gravados, eventos presenciais e online que vão te conduzir passo a passo para se tornar um profissional aqui dentro. Você pode começar hoje mesmo, a pessoa vai te orientar exatamente o que fazer, tu vai se fazer um cadastro com ela vai te passar essas informações, como que você faz esse cadastro, você vai escolher o melhor pacote que se adequa à sua realidade financeira, existem para todo tipo de bolso, existem vários produtos, vai te direcionar da melhor forma estratégica, né, em cima daquilo que você mais se identificou. Você vai fazer um planejamento empresarial e eu digo para você, participe dos treinamentos para você ter um entendimento sobre esse mercado e cadastre-se na plataforma www.blcuniversity.org, tá bom? E além de tudo isso que eu falei para você, apesar de nós termos uma plataforma online e essas lives online, nada substitui o relacionamento humano. A empresa vai fazer agora, nesse ano de 2026, vai participar, fez um evento aberto, um fórum internacional na Turquia, onde qualquer pessoa vai ter acesso a esse evento. Então, se você quiser participar, você pode ir, existem todas as informações, você vai conhecer o presidente da companhia, Dmitry Aksionov, George Fuzzi, diretor de desenvolvimento da companhia, entre colaboradores e sócios comerciais investidores do mundo inteiro. Nós temos convenções nacionais, nós já tivemos aqui no Brasil, cada ano é feito num país diferente, oportunidade de você se conectar e cada vez mais pegar um conhecimento ainda maior sobre esse mercado. Além disso, a empresa, ela premia aquelas pessoas que vêm fazendo um trabalho excepcional como sócio comercial aqui dentro. Você ganha viagens internacionais de forma gratuita. A empresa reconhece o seu trabalho. Só que é claro que não é só uma viagem de diversão. É uma viagem onde você vai gerar experiências, né, viagens, conhecer lugares incríveis, gastronômica, mas também é uma viagem direcionada para conhecimento. Pessoal, e eu vou falar uma coisa para vocês, é bíblico. Conhecimento liberta. E a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Então, eu quando eu comecei dentro do mercado, antes de atuar no mercado financeiro, eu era extremamente ignorante. Eu não tinha conhecimento sobre esse mercado. Eu sempre pegava indicação de investimento, pedia para alguém me dizer o que era melhor. Quando eu entendi que o melhor caminho é a gente buscar esse conhecimento, porque ninguém sabe o que é melhor para você do que você mesmo. Então, por mais que eu respeite muito os assessores de investimento, né, as pessoas que trabalham com essa parte, nada vai te dar liberdade se você não aprender a buscar conhecimento sobre dinheiro, sobre finanças, tá bom? Espero que tenha ficado claro, tentei trazer a informação da melhor forma possível, tentei, né, ser mais cirúrgico em alguns detalhes nessa primeira apresentação. Espero que tenha contribuído para a aprendizagem de cada um de vocês e também contribuído para você que está chegando pela primeira vez aqui, né, que não conhece muito esse mercado, ter um pouco mais de conhecimento, né? E a gente tem muito treinamento, não se preocupe se você não entendeu tudo isso na íntegra, porque tem muita coisa que você vai entender até o final, tá bom? Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus, me chamo Cristiano Rezendes e até a próxima. Tchau! Lendas das Interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha. Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui. Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das Interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo. Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.